E quando a gente fala dessa questão de cripto, a gente foca muito em moeda. Mas mais para frente eu quero falar de outras coisas também, porque não é só moeda. Moeda é uma das aplicações que a gente está vendo. E é uma aplicação muito poderosa porque é aquele bem mais importante em uma sociedade. O que a gente usa como meio de troca é o mais líquido, né? Então, quando você domina a moeda, você domina a sociedade. Então, o pessoal fica discutindo, o monopólio do petróleo, do refino, não sei o quê, o Estado não pode abrir mão disso. O Estado tem o monopólio mais importante de todos, que é o da moeda. Se a gente privatizar a Petrobras, falamos de alta de combustíveis no podcast passado, mesmo assim, a Petrobras ainda é a empresa que mais paga impostos no Brasil. Você privatiza e continua ganhando muito dinheiro com ela, e no final você ainda tem como intervir no preço, se quiser, porque eles têm esse poder. Mas pensando sobre esse poder específico da moeda agora, a gente está passando por um ano muito turbulento. Na verdade, que ano da humanidade não foi turbulento, né? Todos os anos são turbulentos. Mas a gente teve uma guerra na Europa, isso há muito tempo não acontecia. A Rússia, que é o maior país do mundo, invadido a Ucrânia, que em termos de população tem mais de 40 milhões de habitantes, o conflito ainda está rolando. E os Estados Unidos tomaram uma providência em termos de sanção contra a Rússia, que o pessoal chamou de a mãe de todas as sanções econômicas, que foi simplesmente banir a Rússia do sistema de pagamento em dólar e bloquear boa parte de suas reservas internacionais também. Então, eles acharam que tinham dinheiro e, no estalar de dedos, aquele dinheiro não era mais deles. E isso, lógico, que despertou um sentimento de insegurança em vários países que podem ter diferenças com os Estados Unidos, que hoje possuem esse privilégio exorbitante de poder criar muito dinheiro, e como há muita demanda mundial com baixa inflação, e ser donos da moeda global. Vocês acham que, diante disso, até os governos estão acordando para o fato de que, olha, essa questão de usar o dólar não é tão bom, vamos começar a usar outras moedas, talvez criptomoedas? Sim, tenho plena convicção. Acho que a gente conversou sobre isso semana passada, sobre como isso já era dado, né? Que o dólar foi armamentizado e os Estados Unidos usaria do domínio que tem sobre o sistema financeiro para suprimir opositores políticos ao redor do mundo. E, todo mundo já sabia disso. Mas acho que esse dia 26 de fevereiro, que foi o dia em que esses confiscos começaram contra o Banco Central da Rússia, foi um momento pivotal na história, vão ficar para os livros de história e, sim, vão acelerar um movimento que as pessoas vão demorar um pouco para entender e, enfim, é um movimento que ainda não está claro. Tem um outro texto que eu aproveito para citar aqui, que faz parte do cânone da literatura bitcoiniana, se chama Hiperbitcoinização, é um texto de 2014. E nele o autor comenta que o momento da hiperbitcoinização, o período da hiperbitcoinização, faria com que as populações se sentissem como adolescentes, extremamente confusos, sem saber o que está acontecendo com o corpo delas e o que viria ali adiante. Eu acho que gosto de acreditar que a gente está num momento como esse, em que parte da sociedade prescreve ou tenta propagandear uma volta ao ouro, de alguma maneira. Outra parte do mundo acha que a moeda da China vai substituir o dólar em algum momento, e outra parte do mundo está acordando para o fato de que talvez a próxima grande reserva de valor global não seja uma moeda nacional de um governo, mas sim uma moeda apolítica, que também é uma coisa que a gente nunca teve na história antes, uma moeda global apolítica, como é o Bitcoin. Então, eu acho que foi um momento importante na história e estou bem ansioso pelos próximos anos para as decisões e anúncios dos bancos centrais, aí, como é que eles vão se portar nesse cenário. O que é essa hiperbitcoinização para o pessoal que nunca ouviu esse termo? Hiperbitcoinização é um movimento acelerado de transformação do Bitcoin na unidade de conta global. Então, tem lá a teoria da evolução monetária, né? Menger e a galera da Escola Austríaca de Economia costuma falar que o dinheiro ele começa como um item colecionável, uma commodity, depois ele evolui para ser um meio de troca, uma moeda, depois ele evolui para ser uma reserva de valor e, por fim, ele se torna uma unidade de conta, uma unidade contábil. E a hiperbitcoinização seria o momento da trajetória evolutiva, a trajetória de adoção do Bitcoin, em que o Bitcoin deixa de ser meio de troca, reserva de valor, para se tornar a unidade contábil do sistema financeiro global. E é uma teoria, óbvio, não é uma verdade, né, dada, mas é uma teoria que se especula desde muito tempo atrás. O próprio Satoshi Nakamoto fez comentários a respeito, não usando esse termo, e todos os filósofos do Bitcoin já falam de hiperbitcoinização há muito tempo. Quando a gente vê o Banco Central da Rússia, ou sei lá, governantes russos falando que estão cogitando vender petróleo e gás para o Bitcoin, países acumulando Bitcoin nas suas reservas, lá no leste da Europa e coisas assim, sendo que há 5, 10 anos esse negócio era uma piada, né? A gente começa a olhar para essas teorias com um pouco mais de carinho e respeito.
Você falou isso de que era uma piada. Eu lembro lá atrás, o Chico Chaves também conhece o Bitcoin há bastante tempo, mas em 2016, 2017, que foi o ano que o Bitcoin começou a subir muito, eu estava criando conteúdo, e quando eu chegava assim, numa roda de investidores ou de influencers até do mercado financeiro, e falava sobre Bitcoin, o pessoal me olhava com uma cara do tipo que eu falei que usava crack ocasionalmente e não tinha problema, né? E depois, com o tempo, essa imagem ela foi mudando. Fundos começaram a comprar, grandes gestores que falavam mal mudaram o discurso. Alguns falam mal até hoje. O cara falava mal quando era R$1.000 e fala mal hoje que é 200 mil, né? Não dá para entender muito bem. Aí quando cai para 150 mil, ele fala, deu errado. Meu Deus, o cara falava mal quando custava 1.000. Mas, em todo caso, eu vi essa evolução. Eu gostei desse ponto que você falou da hiperbitcoinização pelo seguinte, a gente já viu isso acontecer em outras eras e está acontecendo igual agora. Porque primeiro você coleciona aquilo, e se o Bitcoin for um item colecionável e só vão existir 21 milhões de Bitcoins, se cada milionário no mundo quisesse ter um Bitcoin, não teria para todo mundo. A gente tem hoje já uns 50 milhões de milionários. Então, quanto vale um item colecionável para um clube de pessoas que não precisam de dinheiro, né? Se cada um quiser ter um? Pode valer muito. Mas depois que você guarda aquilo porque tem valor, vai chegar uma hora que você vai começar a fazer trocas com aquilo. E não é porque eu quero trocar meu Bitcoin por alguma coisa. É só pergunta, por que não vende o viver de renda cripto em Bitcoin? Porque não tem sentido você me pagar com uma moeda que ganha valor se você pode me pagar com uma moeda que perde valor, que é o real, por exemplo, seguramente perdendo valor a cada ano, né? Porque é uma meta do Banco Central pública, e eles são muito bons em superar essa meta, então todo ano está perdendo valor, mas vai chegar uma hora em que talvez eu não queira mais o real. Aí eu falo para vocês, não, você quer comprar de mim? Aqui é Bitcoin. Por lei eu nem posso fazer isso. Mas em outros países, na Argentina, o pessoal já não aceita peso para negociar imóveis. Eles demandam dólares. Então, aquilo que está encarteirado, está como reserva, agora passa a ser o meio de troca. E tem uma hora que, como as moedas estão perdendo muito valor, elas param de ser usadas para fazer conta. Porque não dá para fazer conta com uma moeda que tem inflação todo dia, quando a inflação é muito alta. E aí você começa a usar outras formas de fazer essa conta, como, por exemplo, o Bitcoin. Eu lembro que uma vez você botou uma ideia muito interessante, Felipe, que era sobre essa questão de unidade de conta, que era no seguinte sentido, né? Imagina se o metro variasse a cada ano. O pessoal chega assim e fala, agora um metro não é mais um metro, agora é 1,05 m. Aí no outro ano, não, agora virou 1,12 m. Então, a cada ano o metro mudando. Ou quilo, não, agora o quilo não é mais 1 quilo, o quilo agora virou tal. Se toda hora a unidade de conta varia, ela não é tão apropriada para fazer contas. E as moedas variam o tempo todo. Com essa questão da inflação que eu digo. É lógico que elas vão variar em questão do preço das outras coisas por oferta e demanda, mas é mais um fator a ser acrescentado à conta. Né? Eu queria discordar do Felipe, já que é permitido. Discordar porque ele disse que o Bitcoin era uma piada. Eu ainda acho que é uma piada. Então, Charles, eu ainda acho que é uma piada. Isso. Eu ia comentar Pode isso, falar. Porque eu sou uma pessoa, teoricamente, é que agora eu ouço muito sobre isso o tempo inteiro, eu estou no meio de vocês, então estou sempre ouvindo. Mas eu sempre achei muito exagerado falar que um dia a gente assumiria o Bitcoin como moeda. E hoje em dia talvez eu não ache tanto. Então, esse é um alerta para, talvez realmente a revolução esteja acontecendo. Eu acho o nome muito ruim, Bitcoin. É um nome meio infantil. Mas siga com a sua Então, discordância, por favor. Eu acho que é uma piada, e eu acho que isso aqui acaba sendo uma bolha muito positiva. Por quê? Porque a gente está falando hoje de uns 200 a 300 milhões de pessoas pelo mundo usando cripto. Mais ou menos isso, né? Que seria 2,5% da população. Né? Naquela curva de difusão da inovação, estaria ali bem no iniciozinho, o que é uma baita vantagem para quem está aqui. Era uma vantagem para a gente estar em 2016, 2017, mas para quem está aqui, a gente fica com aquela sensação do seguinte, caralho, cheguei muito tarde, pô, o negócio já subiu, todo mundo já está em criptomoedas, todo mundo já está... Não, é 2,5%. Aqui no Brasil, talvez a gente consiga um pouquinho mais, está atraindo empresas para cá, né? A Coinbase deve comprar o mercado Bitcoin, ou está tentando, a gente fala talvez em 5 milhões de brasileiros, né? Vai fazer mau negócio, é comprar o Bitcoin. Mas... Tá. Eles querem entrar muito forte na América Latina. Então, a sensação que eu tenho é que é uma piada, mudou um pouco o comportamento institucional. 2017, se você tivesse nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, no mercado financeiro, você era demitido se você mexesse com cripto. Tipo, o JP Morgan, tinha um amigo que trabalhava lá, se ele mexesse com cripto, comprasse alguma coisa, rua. Hoje em dia, os caras têm fundo envolvendo criptomoedas. Então, acho que é uma piada. Acho que era uma piada, continua uma piada. Eu trouxe até aqui um dado de que o Bitcoin morreu. É porque eu vou acompanhando que ele está próximo de
450 mortes, né? Mas, de notícias, né? Mas 2 me chamaram a atenção em 2016, que foi um pouco antes de eu começar. Bitcoin morreu, é hora de seguir em frente, do Washington Post, uma matéria. 2016? Isso, o Bitcoin estava $380. Então, o Bitcoin estava $380 e o Washington Post, não é um jornaleco. não é um jornaleco. E uma matéria que saiu no Yahoo, também em 2016, do CEO de uma fintech, Bitcoin está morto. O Bitcoin estava $430. Então, a sensação que eu tenho quando eu converso com os meus amigos que me encontram e falam, pô, você já falava disso, é que está aumentando muito, no mesmo ritmo da internet, em número de adotantes. Então, o que se especula é que em 5 anos a gente possa ter 1 bilhão de pessoas usando. Cara, olha o que está acontecendo. Então, é uma bolha. A gente vê que cada dia mais pessoas usam e ainda tem gente que me pergunta, porra, Charles, você acha que esse negócio de cripto vai pegar mesmo? Porra, cara, todo ano cresce e as pessoas perguntam se vai pegar. Então, começou era só cripto. Agora você tem cripto, tem NFTs que adotam a tecnologia de criptomoedas, tem metaverso que também adota a tecnologia de criptomoedas. Ou seja, está começando, todo ano aumenta muito, tem muito uso já, e tem gente que ainda pergunta se o negócio vai pegar ou não, se vai ter algum tipo de uso, vamos dizer. Então, eu acho que o fato de estar numa bolha dessas, cara, é um privilégio que a gente só vai entender daqui a 10, 15 anos o que é você ter o conhecimento antes, né? Você está aqui num domingo, que é o caso quando a gente está gravando, tendo esse conhecimento, entendendo como fazer, saindo na frente, o que é um NFT, o que é metaverso. Às vezes as pessoas estão aqui já entendendo, não, NFT é assim, assado, tal. Cara, quantos % da população sabem o que é um NFT? Até ouviu a sigla, agora saber o que é. Até no curso, para fazer a transferência do NFT, às vezes a gente transfere e a pessoa reclama que não recebeu, porque não consegue ver ainda. Artistas, quantos artistas já podiam estar fazendo algum trabalho? Músicos, vai entrar no futebol, né? Já está entrando, pode ser, talvez os ingressos virem NFT. Quer dizer, quem está aqui dentro sabe que tem tanto uso e as pessoas ainda pensam, puta, será que esse negócio de cripto vai pegar mesmo, né? Tipo, cara, como assim, né?